Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Bárbara. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a importância da história. Por que temos que estudar a história? O que a história traz de útil para a nossa vida, para o nosso aprendizado? No final do vídeo, vocês acessem o blog da SEDUC, Educação Básica sv.blogspot.com, para fazer as atividades, tá? É muito importante. Obrigada. O que é história? Para que serve? Muitos de nós já fizemos essa pergunta. Qual a utilidade da história na nossa vida? Por que eu tenho que estudar sobre a história? O que aconteceu? Bom, poderíamos dizer inicialmente que a palavra história, para os antigos gregos que a criaram, significa pesquisa e investigação, isto é, a procura de alguma das nossas dúvidas ou curiosidades, coisas que nós gostaríamos de saber, como que aconteceu, por quê, que é assim. De onde viemos? Quem é Einstein? Por que as ruas possuem nomes de pessoas que eu não conheço? Viajando no tempo, descobrimos que entre os anos de 1918 e 1920, o mundo enfrentou uma pandemia, como a que vivemos agora. Então, a gripe espanhola, ela foi a mãe das pandemias. Ela contaminou mais de 500 milhões de pessoas. E mortos, tivemos entre 17 a 50 milhões de mortes. Ao menos 1/4 de toda a população daquela época, que foi há muito tempo atrás, né? Foi a gripe espanhola. Presta atenção nesse cartaz, isso daí é de um jornal daquela época. Então está escrito, evitar aglomerações, principalmente à noite. Não fazer visita, tomar cuidados higiênicos. E então, em 2009, veio a gripe suína, onde tivemos que reaprender a lavar as mãos corretamente, a utilizar o álcool em gel e devemos tomar as vacinas. A gripe suína, que foi a H1N1 em 2009, ela não foi tão grave assim, porque foi controlada imediatamente. Por isso que a história é importante, porque já com relatos do passado, das outras epidemias, que são os mais controlados, foi muito mais fácil fazer o controle da gripe suína, que foi a H1N1 em 2009. Então vamos lá. A história nos ajuda hoje a combater a pandemia do coronavírus, a criar vacinas contra as gripes e várias outras doenças, a identificar os contaminados com maior rapidez e ajuda também a nos proteger. A história é importante. Com ela aperfeiçoamos e inovamos o nosso conhecimento. Até alguns anos atrás, os celulares não tinham câmeras. Até alguns anos atrás, os celulares não tinham internet. Hoje, os celulares têm internet. Hoje, tem brinquedos robóticos. Os médicos estão sempre inovando, sempre buscando novas tecnologias. E os cientistas também. Então, só para finalizar, o passado nos ensina, o presente nos fortalece. E o futuro nos espera. Fique em casa e estude. Espero que vocês tenham entendido o porquê da importância da história. A história nos ensina, ela nos ensina a prevenir. Então, nós aprendemos com o passado, temos que viver o presente para poder chegarmos ao futuro. A história é importante, sim. E é muito legal quando a gente procura diversificar o modo de ver a história, de enxergar como foi o passado, como era antes, o que aconteceu antes. Pergunta para sua bisavó ou para sua avó, se você tiver, pode ser que ela já tenha vivido alguma epidemia. Pandemia é bem difícil, porque teria que ter pelo menos 100 anos para ter vivido uma pandemia. Ok? Espero que tenham gostado. Beijos. E fique em casa. Um último lembrete, queridos alunos, acessem o blog da SEDUC e realizem as atividades. Obrigada!